Bem, primeiro aspecto aqui que a gente precisa de tecnologia para implementar esse dinamismo, né? E que dinamismo é esse? Bom, é a mudança das ações ao longo do tempo em função do comportamento dos clientes, né? Então, quando eu falo, olha, por que é importante rastrear os status, né? Porque vejam, pessoal, quando nós mandamos um e-mail, eu tenho a possibilidade de capturar vários status, né, daquele e-mail. Como assim? Bom, mandei o e-mail, né? Mandei o e-mail, se o e-mail não voltou com erro, né? Eu já tenho um status. O e-mail pode voltar com erro, então eu já tenho dois status. O e-mail que foi e não voltou com erro, ele pode ter sido aberto pelo cliente. Olha lá, 3 status. Ele pode, né, ter sido aberto várias vezes pelo cliente. Olha lá, 4 status. Se eu coloco um link para um meio de pagamento ou para um portal, ele pode também ser rastreado. Então, dentro do e-mail, eu posso pegar lá uma série de status e esses status podem e devem ser usados, né, dentro da régua. Tá? SMS é a mesma coisa, eu mando SMS, consigo saber se o cliente, né, recebeu aquela mensagem ou se aquela mensagem falhou. Se eu falo em portal de autoatendimento, eu consigo verificar a entrada do cliente naquele portal. Mesmo que ele não faça nada, eu consigo saber que, né, se ele logou. E consigo pegar essa informação e usar na comunicação. E assim por diante. O WhatsApp é a mesma coisa, né? Então, ao contrário da régua padrão, aquela que as ações não se alteram ao longo do tempo, na régua avançada, com ações dinâmicas, eu posso, olha só, vamos pegar aqui, ó, com 20 dias. 20 dias, estava previsto um e-mail e um SMS, porém, nós observamos que com 10 dias o cliente abriu, ele recebeu o e-mail, abriu o e-mail algumas vezes, porém ele não retornou, né? E não efetuou o pagamento. Muito bem. Então, nesse caso, eu posso inutilizar o envio do SMS, né? E posso mandar um novo e-mail com uma abordagem diferenciada. Por exemplo, prezado cliente, percebemos que você recebeu o nosso e-mail, né? Porém, alguma coisa provavelmente lhe faltou para que você negociasse ou pagasse seu compromisso. Estamos aqui para oferecer uma nova oportunidade e a conversa pode, né, caminhar nesse sentido. Ou seja, eu não só faço alterações nas ações, né, ao longo do tempo, como também eu posso mudar a minha abordagem em função do que, né, do que foi observado em termos de comportamento, né? E um aspecto importante, pessoal. Vocês sabiam que quando o cliente se sente observado no processo de cobrança, ele tende a ser mais pontual em seus pagamentos, tende a pagar mais rapidamente quando ele está em atraso? Pois é. Então a gente tem que mostrar para ele que nós estamos enxergando o comportamento dele, para que ele, né, tenha um comportamento mais adequado ali em termos de pagamento, tá bom? Bem, aqui eu vou seguindo, notem, com 30 dias também. Opa, aqui eu não mandei o e-mail, porque ele não está sendo, né, sensível aos meus e-mails, e faço uma ligação. Tá? Faço uma ligação. E vou seguindo nessas possibilidades, né? Carta física, olha lá, negativação com 90 dias aqui no meu exemplo hipotético. Eu poderia não negativar com 90 dias e negativar com 100 dias. E por que eu faria isso? Bem, se o cliente me deu ali uma promessa de pagamento, né? Tem registrado na tela dele que ele prometeu pagar ou prorrogou o pagamento próximo ali, né, do dia de negativação, eu posso aguardar um pouco, né, até que o cliente faça o pagamento e eu não gaste dinheiro com aquela negativação e também não, né, vai irritar o cliente na medida em que eu negativo o cliente, ele recebe aquela carta de negativação, porém, ele já fez o pagamento ali nos dias anteriores, né? Isso irrita profundamente o cliente e eu posso evitar isso quando eu tenho uma régua dinâmica. Pessoal, citando aqui alguns exemplos apenas, né? Não dá para esgotar aqui todas as possibilidades, a criatividade é o limite aqui, né? E quando a gente fala em mudança, né, da régua, criar novas abordagens, a gente está conectando diretamente com a experiência do cliente, né? Como é que eu vou trabalhar minha comunicação de modo, né, a aumentar a satisfação do cliente nessa etapa que é tão importante, né? Muitas vezes cheio de ruídos. Legal. Além disso, um ponto que alguns aqui já devem ter percebido é que mesmo que eu tenha uma régua padrão, uma régua única para a minha base de clientes, talvez para um determinado segmento de clientes, que depois a gente vai falar um pouco sobre segmentação, mas imaginem que nós temos uma régua única, tá certo? A partir do momento que eu consigo criar esses dinamismos, né? Eu consigo criar essas alterações nas ações ao longo do tempo, na verdade, como as ações vão se comportar em função do comportamento, né, do cliente, ficou estranho, né? Como elas vão, né, se comportar em função do que o cliente, né, está fazendo ali, seja abrindo e-mail, entrando no portal e assim por diante, as ações, elas vão, na verdade, elas serão ajustadas ao perfil daquele cliente. Então, eu não vou ter só uma régua única. Eu teria que várias réguas, né? Uma régua para cada cliente. Olha só, mesmo construindo, partindo de uma régua única. Um negócio extremamente interessante, porque a gente passa a ter uma régua personalizada, né? A cada cliente, né? Personalizar exatamente, né, quer dizer tornar pessoal aquela cobrança. Olha que coisa interessante. Bem,